te vendaval. Não desanimes, o bom Jesus cuida de ti. O bom Jesus cuida de ti. O bom Jesus cuida de ti e cuidará de tua vida até o fim. O bom Jesus cuida de ti. O bom Jesus cuida de ti e cuidará de tua vida até o fim. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, a toda a igreja, a todos os irmãos e irmãs. Aqui que vos sauda, vosso amado irmão em Cristo Jesus, Pastor Paulo. Louvado seja Deus. Irmãos, aleluia. Antes de nós começarmos, eu peço que você vai deixando seu like, compartilha o link para o máximo de almas possível. Eu quero fazer uma proposta com todos, né? Compartilhe agora para todos os grupos do WhatsApp, nos seus status, familiares, colegas, no Facebook e em todas as redes sociais. A minha proposta com vocês é ganhar almas. Amém? Então compartilhe em nome de Jesus. Nós começarmos, né, o ensinamento na palavra de Deus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Eu vou estar colocando um hino, um louvor agora. Enquanto isso, vocês vão ter tempo para compartilhar e voltar para aprender. Amém? Glória a Deus.
A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. A toda a igreja, a todos os irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Aleluia. Todos estão ouvindo bem? Estão vendo bem aí? Do outro lado da tela. Glória a Deus. Igreja, vai compartilhando, deixa o like. Em nome de Jesus. Pode alcançar mais almas. Amém? Irmãos, o que vamos falar hoje? Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos falar acerca da teologia, né? Aleluia. A teologia que muitos até se dedicam para fazer a teologia, né? Eles se formam na teologia, pregadores fazem teologia, igrejas fazem teologia, né? Se você for ver a maioria das igrejas brasileiras, né, muitas igrejas brasileiras fazem teologia, né? Muitos pastores, papa, né, feiticeiros, magos fazem teologia, né? Até ímpio faz teologia. Louvado seja Deus. Então, muitos estão fazendo teologia. E o que é a teologia, né? Segundo os homens, a teologia é estudo de Deus, né? É estudar, né, a palavra, estudar, né? E vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Será que a teologia ela é de Deus ou não? Fica até o final, louvado seja Deus, porque para vocês aprender e crescer no conhecimento e na graça de Deus. Amém? Vai compartilhando agora em todos os grupos, nos estados, como eu falei no começo do vídeo. Amém? Glória a Deus. Igreja, vemos que a teologia ela vem repercutindo aí, né? E ela foi se espalhando rapidamente nessa geração. Vemos que a teologia tem ganhado força, né, demais nesses últimos dias, né? Vários ministérios, pastores, né, pregadores, né, até mesmo influenciadores da internet estão agora influenciando o povo a fazerem teologia, a fazerem cursos, a se informarem, né, aleluia, com esses estudos, né? Então será que isso está agradando a Deus? Vamos ler dentro da palavra de Deus, né? Eu quero dizer a vocês, mostrar para vocês que isso não é uma coisa, né, que acontecia antes, né? Isso daí não acontecia antes. Isso vem acontecendo, né, recentemente, né? Porque no século XVIII, né, no século XVIII, XIX, não tinha muito esse negócio de teologia, né? Quando veio, louvado seja Deus, a teologia, né? Pastores, pregadores estavam combatendo a teologia, estavam combatendo, aleluia, essa prática. Então essa prática, né, de estudar teologia vem ganhando força nesse século, vem ganhando força nessa geração que está modernizando a cada dia mais, está buscando evoluir a cada dia mais, né, na ciência, né, e também, né, em conhecimento humano, mas não biblicamente, né? Então vamos ver dentro da palavra de Deus o que a Bíblia diz, né? E antes de mais nada, né, quem gosta da verdade vai ficar até o final. Mas quem não gosta da verdade, a maioria, eu sei que não vai aguentar ouvir até o final. A maioria vai sair da live, porque é sempre assim. Quando vai dizer a verdade, o povo não gosta. Quando vai pregar e ensinar a verdade, o povo não gosta. Então quem for de Deus vai ficar até o final. Mas quem não for, vai sair, né? Porque o diabo, parece que o diabo, ele tampa o ouvido da pessoa para não ouvir a verdade, né? Parece que o diabo faz a pessoa não assistir a live, porque as pessoas, a Bíblia diz no livro de João, né, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, né? Então eu já abri a live, já era para ter aqui umas 100 e pouco pessoas, era para ter 300, 400, 700 pessoas ao vivo, mas infelizmente, né, os cantores gospel, os cantores sertanejos, os cantores mundanos, os pregadores modernos da prosperidade
estão com 1.000 pessoas ao vivo na live deles, estão com 5 mil pessoas ao vivo na live deles, né? Agora os canais que eu prego a verdade, infelizmente são poucas pessoas, porque são poucos que querem ouvir o verdadeiro evangelho, né? Mas amém. Vamos abrir a palavra de Deus, aleluia, no no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. Igreja, a teologia, né? Como muitos falam, você vai ouvir muitos falando aí, eles falam que a teologia é estudo de Deus. Será mesmo que a teologia é estudo de Deus? Será mesmo que a teologia é estudo da palavra de Deus? Será que a palavra de Deus se estuda? Vamos ver dentro da palavra de Deus? João capítulo 1, versículo 1. Eu peço que vocês acompanhem e coloca nos comentários o que eu falar aqui. Amém? Como eu sempre falo nos vídeos. Só que os irmãos esquecem, né? João capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim a palavra de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Louvado seja Deus. Então olha só, no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, está dizendo que no princípio era o verbo. O que é o verbo? A palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Vou repetir. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ou seja, a palavra é Deus, né? E quem é a palavra? Jesus. Jesus estava com Deus no princípio. Jesus, aleluia, ele era Deus, né? E Jesus, aleluia, ele é a palavra. Quem está entendendo? Então Jesus é a palavra. Louvado seja Deus. E se nós abrir a palavra de Deus, louvado seja Deus, se nós abrir a palavra de Deus agora, no livro de 1 carta aos Coríntios, 1 carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, olha o que vai estar escrito a palavra de Deus. 1 carta aos Coríntios, capítulo 6, aliás, capítulo 2, 16, perdão. 1 carta aos Coríntios, capítulo 2, 16, está escrito assim, ó. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Louvado seja Deus. Então, quem conhece os pensamentos de Deus? Aleluia. Ninguém conhece, o homem natural não conhece o pensamento de Deus, a não ser se tiver a mente de Cristo para saber, né, qual é a vontade de Deus. Então, o que eu quero dizer aqui com esse versículo? Como vocês acabaram de ver na palavra de Deus, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo é Deus, ou seja, Jesus é Deus, né? Agora eu te faço uma pergunta, será mesmo que a palavra de Deus se estuda? Será mesmo que a Bíblia se estuda, a palavra de Deus se estuda? Como eu acabei de ler aqui na palavra, 1 São João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo é Deus, ou seja, Jesus é Deus. Agora, se Jesus é Deus, tem como nós estudar Deus? Responde para mim, meus irmãos, nos comentários, sejam sinceros. Tem como estudar Deus? A Bíblia está dizendo que a palavra, Jesus, ele é Deus. Como é que nós vamos estudar Deus? Ei, teólogos, me explica isso daí. Ei, teólogos, me explica isso daí. Como é que nós vamos estudar Deus? Como é que nós vamos fazer um estudo de Deus? Se Deus não se estuda, louvado seja Deus. Se Deus não se estuda, como é que nós vamos estudar Deus? Se a Bíblia está dizendo, 1 carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Quem conheceu os pensamentos do Senhor? Mas nós temos a mente de Cristo. Louvado seja Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Alguém conheceu a mente do Senhor? Tem alguém aí? Que conheceu a mente do Senhor? Louvado seja Deus. Então, a teologia,
Louvado seja Deus. Ela tem se infiltrado no meio evangélico. A teologia tem entrado nas igrejas. A teologia tem entrado no meio gospel, trazendo, aleluia, doutrinas estranhas, trazendo, aleluia, estudo de homens, né? Querendo estudar Deus, aleluia, dizendo que é estudo de Deus, aleluia. Mas a palavra de Deus, ela diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Jesus é Deus e não tem como se estudar Deus, né? Esses dias foi até o irmão Davi, né? O irmão Davi me perguntou no WhatsApp, né? Acerca de algumas coisas espirituais, né? Ele até comprou a palavra de Deus, a Bíblia, né? Ele foi falar sobre estudar a Bíblia. Aí eu falei, irmão, não se fala estudar a Bíblia, se fala examinar a palavra de Deus. Eu estava até falando para os irmãos, até falei para outras pessoas também, irmãos, para de falar isso. Param de falar isso, né? Que vamos estudar a Bíblia. Não é estudar a Bíblia. A Bíblia não se estuda. A Bíblia se examina. A Bíblia, ela se conhece. A Bíblia não se estuda. Deus não se estuda. Deus se conhece. Quem está entendendo? Deus se conhece. Deus não se estuda. Aleluia. Deus se conhece. Deus não se estuda. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que no livro de João, capítulo 5, versículo 39, olha o que Jesus disse. João, capítulo 5, 39. Louvado seja Deus. João, capítulo 5, 39. Eu vou estar falando sobre a minha experiência acerca da teologia. 5:39. Está escrito assim, Jesus falou: examinai as escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Aleluia. Então Jesus falou: olha, examinai as escrituras, porque cuidais que nelas tem a vida eterna. Jesus não falou estudai a palavra de Deus, porque cuidais que nelas tem a vida, não. Ele falou examinai. O que é examinar? Você está aqui, ó. Você está observando a Bíblia Sagrada. Você está examinando. Você está, né, ali olhando. Você está lendo. Você está meditando. Isso é examinar a Bíblia. É conhecer a Bíblia, né? Agora estudar é diferente. Estudar, você estuda os livros da escola. Estudar, você estuda as matérias humanas, a ciência, né? Agora a Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia diz, vamos abrir a Bíblia Sagrada, no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Aleluia. Abre aí a Bíblia Sagrada. 2 Pedro, capítulo... Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Está escrito assim a palavra de Deus. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particularmente interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Santo Espírito Santo. Então a Bíblia diz que nenhuma profecia, nenhuma letra, nenhuma palavra da Bíblia foi escrita por vontade humana. Nenhuma profecia foi escrita por vontade humana. Eu estava evangelizando na rua, já chegou um dia que chegou um homem e falou assim: eu não quero saber da Bíblia não. Eu não quero saber de Jesus não. A Bíblia é escrita por homens. Eu não quero saber não, isso daí é coisa de homem. Falou bem assim. O camarada carregado de demônio, legião. Aleluia. Carregado de legião. Infelizmente. Falou: não quero saber da Bíblia não. Porque a Bíblia é de homem. Foi escrita por homens. Existe bem assim. Eu falei: meu irmão, certamente a Bíblia foi escrita por homens, mas foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia foi escrita por homens? Foi. Mas pela inspiração do Espírito Santo de Deus.
Então, por isso que a Bíblia está dizendo em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que nenhuma profecia bíblica, particularmente, não é interpretação nenhuma humana. Nenhuma profecia foi interpretada, aleluia, humanamente, por ideologia humana, por achismo, mas foi inspirada pelo Espírito Santo. Aleluia. Então tem muitos pregadores, pastores, ficam fazendo teologia, fazendo estudos, aleluia, inúteis, né? Fazendo estudos e fazendo um resumo daquilo que entendeu, fazendo interpretação pela sua própria vontade. Isso está errado. Louvado seja Deus, está errado. Aleluia. Estudos nojentos. Aleluia. Que não tem inspiração nenhuma. Aleluia. Então, vemos que a teologia está acabando com a espiritualidade da igreja. Quem percebeu que o diabo está acabando com a espiritualidade da igreja através da teologia? O diabo está acabando com a espiritualidade da igreja. É muita teologia e pouco poder de Deus. É muita teologia e pouco jejum. É muita teologia e pouca oração. É muita teologia e poucas obras. É muita teologia e poucas visitas. É muita teologia, aleluia, e pouco evangelho. É muita teologia e pouca essência. É muita teologia e pouca santidade, pouca obediência, muita teologia e pouca santificação. Meu irmão, minha irmã, Satanás está enganando muitas igrejas com a teologia. É muita teologia e pouca espiritualidade. Muita teologia e pouca espiritualidade. É muita letra e pouco espírito. Aleluia. É muito achismo. É muitas opiniões diferentes. É muita ideologia humana e pouca espiritualidade. E pouca Bíblia e pouco evangelho. Então isso está acabando com a espiritualidade das igrejas. Por isso que o diabo, ele está implantando nos ministérios heresia. Por isso que muitos ministérios estão entrando heresia. Está entrando, aleluia, aleluia, está entrando o fermento de Herodes. Está entrando o fermento de fariseu. Está entrando doutrinas de Balaão. Porque a teologia da prosperidade está entrando. Já estou começando o ensinamento. Estou começando ainda. Aperta os cintos que nós estamos saindo do mundo espiritual. Ô glória. Aperta os cintos. Não sai da live que eu já estou começando o ensino já. Então é muita teologia. Aleluia. E pouca santidade. É muita teologia e pouca unção. Vemos muita teologia e pregadores covardes. Que não pregam mais contra o pecado. É muita teologia, muito achismo, muita ideologia humana. É muito evangelho, aleluia, da teologia da prosperidade, teologia da bênção, teologia, aleluia, da vitória, mas pouco evangelho que confronta o pecado, mas pouco evangelho que confronta o sistema religioso, pouco evangelho que confronta o mundo. Isso está acabando com a espiritualidade da igreja. Temos que tomar cuidado. Aleluia. Quem está trazendo essas teologias no dia de hoje é o diabo. Quem sabia disso? Você sabia que a teologia foi projetada no inferno? A teologia não é de Deus, meus irmãos. A teologia não é de Deus. Não cai nesse engano, não. Teologia é do diabo. O dono da teologia é o tranca-rua. Quem sabia disso? O dono da teologia é o tranca-rua. Uma vez, meus irmãos, eu fui fazer uma visita no lar. Aleluia. Eu fui orar pelas almas. Teve uma alma que caiu possessa de demônios. Eu fui orar por uma alma caiu possessa de demônios. Aí manifestou o Exu Caveira. Manifestou o Exu Caveira.
E quando esse demônio manifestou, Satanás, ele falou da teologia, ele falou, sabe esses pregadores modernos da teologia? É tudo meu. Estou levando tudo comigo para o inferno. Então o diabo falou na boca daquelas almas que estavam manifestadas. Aleluia. Que a teologia está levando muitos para o abismo. E sabe o que Satanás falou? O diabo disse, aleluia, que ele estuda lá no inferno para enganar os crentes aqui em cima. O diabo, meu irmão, minha irmã, ele estuda a Bíblia lá no inferno para quando chegar aqui na terra enganar as almas. Eu falo estudar porque examinar é para quem é uma santa mulher de Deus, né? Então o diabo, ele fica vasculhando folha por folha, aleluia, fica maquinando qual versículo que eu vou isolar aqui, qual versículo que fala sobre prosperidade, que fala sobre bênção, que fala sobre, aleluia, sobre uma vida próspera, sobre uma vida de vitória que eu vou isolar aqui para enganar aqueles crentes na terra. Eles pensam assim. Os demônios, eles ficam isolando os versículos que falam sobre vitória, sobre bênção, sobre prosperidade, sobre que Deus só quer o coração, que Deus só é amor, só fica isolando esses versículos. Então o diabo falou isso na boca daqueles jovens que caiu possesso de demônios. Aí o diabo falou isso. Esses teólogos acham que sabem de alguma coisa, eu estou enganando eles. O diabo falou bem assim, estou enganando eles. Então a maioria dos teólogos está tudo indo para o inferno, porque estão enganados pelos demônios. A teologia está acabando com a igreja. Antigamente não tinha teologia não, meus irmãos. Antigamente, a Assembleia de Deus, a Deus Amor, antigamente, as igrejas de doutrina não aceitavam a teologia. Não aceitavam, os pastores não aceitavam. Davi Miranda pregava contra a teologia. Davi Miranda pregava, aleluia, contra, aleluia, a política. Davi Miranda pregava contra o sistema religioso. Os pastores do passado, os homens de Deus, no passado pregava contra a teologia. Aí todo mundo hoje, para ser pastor, quer virar, aleluia, quer virar teólogo, quer fazer 4 anos de teologia para virar pastor. Antigamente, aleluia, antigamente não fazia teologia. Antigamente se pagava preço em oração e jejum para Deus levantar. Antigamente, para ser levantado por Deus, era oração e jejum. Era pagando preço na obra de Deus. É subir no monte. É negando a si mesmo. Largando tudo por Jesus. Aleluia. Antigamente não era teologia. Antigamente era ler a Bíblia e praticar. Hoje está tudo fácil. Faz 4 anos de teologia, já é pastor, já é bispo, já é presbítero, já é bispa, já é apóstola, já é pregador. Faz 4 anos de teologia, já é obreiro. Meu irmão, o que vai formar um homem de Deus não é teologia. O que vai formar uma mulher de Deus não é teologia. O que vai formar um pastor não é teologia. O que vai formar uma missionária, aleluia, um evangelista, um cooperador, um obreiro não é teologia. O que vai formar um profeta, um pastor, o que vai formar, aleluia, um obreiro, uma missionária é a unção. É quando Deus derramar unção, aleluia, que vai fazer a diferença. Não é a teologia que vai fazer a diferença na vida do povo de Deus, é a unção. Aleluia, o diabo não respeita a teologia na vida dos pregadores. Você acha que o diabo vai respeitar a teologia? Vai nada. O diabo tá nem aí, ó, com a teologia. Satanás tá nem aí, ó. Ele tá dando risada nessas igrejas aí. Satanás tá nem aí. O diabo tá nem aí com teologias. Eu vou repetir. Satanás tá nem aí com teologia. Louvado seja Deus. Tá nem aí. Você acha que o diabo está incomodado com teologia? Ele não está, não. O diabo está incomodado, aleluia, com quem prega a verdade.
Satanás está incomodado com o evangelho genuíno, com o evangelho que prega a santidade, que prega contra o pecado. Satanás está incomodado, aleluia, o evangelho, aleluia, que transforma, que liberta. Ele está incomodado com esse evangelho, por isso que ele quer mudar. Por isso que o diabo está modernizando tudo, está mudando tudo. Aleluia. Quem está entendendo? Louvado seja Deus. Então a teologia está estragando, aleluia, os cultos, está estragando os ensinos. Tem gente que está comendo alimento estragado. Tem gente que está comendo, aleluia, alimento estragado. Qual alimento estragado, pastor? Teologia. Tem gente que está se alimentando de teologia, alimento estragado. Alimento estragado. Por que estragado? Porque não veio de Deus. Não está comendo, ó, do santo evangelho. Não está comendo isso daqui, ó, do que é puro, do que é santo. Mas não, vocês estão comendo do profano. Você está comendo coisa imunda. A teologia está fazendo lavagem cerebral. Meus irmãos, antigamente, aleluia, quando chegava o senhor de idade na igreja, aleluia, mesmo que o senhorzinho não tinha conhecimento, mesmo que o senhorzinho era gagá, mesmo que o senhorzinho não tinha nenhuma sandália para usar, mas quando ele tomava o microfone, Deus tomava com poder e autoridade. As irmãzinhas de coque, de oração, as irmãzinhas de cabelo branco, aleluia. A senhorinha era usada por Deus quando pegava o microfone, aleluia. Era usada por Deus. Antigamente era muito poder de Deus, o demônio caía. Só de louvar os hinos da harpa, os demônios caíam. Só de louvar os hinos da harpa, pessoas do outro lado da rua eram curadas. Só de passar na frente da rua, da igreja, pessoas caem endemoniadas, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Ah, pensou, meus irmãos? Você está em um culto e pessoas do outro lado da rua caem endemoniado, é curado. Acontecia isso, porque não tinha teologia, não tinha estudo de homens, não tinha modernidade, não tinha, aleluia, essa podridão que está hoje. Então está estragando a espiritualidade da igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Pessoas do outro lado da rua começavam a chorar, impactadas pelo poder de Deus. Deus falava poderosamente no passado. Jesus falava poderosamente das igrejas. Hoje, Jesus nem fala, aleluia, em muitas igrejas mais. Jesus fala em poucas. Jesus nem fala em muitas igrejas mais. A maioria das igrejas que está pregando aos demônios. A maioria das igrejas que está pregando é o Zé Pilintra, é o Tranca-Rua, é a Pombagira, aleluia, a Jezabel. A maioria dos altares que está pregando hoje é os demônios. Não é Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque estão tirando o Evangelho Santo para colocar coisas profanas em cima do altar. Estão tirando o verdadeiro evangelho para colocar o evangelho mundano, o evangelho moderno, o evangelho mesclado, o evangelho mamão com açúcar, o evangelho sem renúncia, o evangelho sem santificação, o evangelho sem arrependimento. Deus não está no meio disso. Então, antigamente, quando chegava um senhorzinho na igreja, aleluia, que não sabia falar direito, que não era letrado, aleluia, Deus usava em mistério. Deus revelava o profundo. Deus revelava pecado escondido. Deus revelava pecado escondido. Paralítico andava, cadeirante andava, cego voltava a ver, surdo voltava a ouvir, mudo voltava a falar. Porque não tinha essa teologia que tem hoje. Era proibido teologia. Era proibido teologia. Aleluia. Antigamente era só Bíblia e oração e jejum. Aleluia.
Era só Bíblia, oração, jejum e consagração. Não tinha teologia. Aleluia. Então, a teologia está corrompendo muitos. Você sabe o que a teologia faz? Traz soberba. A teologia está trazendo orgulho para os pregadores. Os pregadores, eles estão nas igrejas, ficam assim, ó. Ó, eles ficam assim, ó. Eles ficam assim, ó. Só mostrando o anel, ó. Só mostrando o anel da teologia. Fica tudo assim, ó. De braço cruzado. Na igreja, no templo. Só fica assim, ó. Tudo orgulhoso. Tudo soberbo. De braços cruzados. Mostrando o anelzão da teologia. Que veio da maçonaria. Né? Aleluia. E qualquer um, louvado seja Deus, que for falar alguma coisa, ele já quer falar mais alto. Não aceita ouvir a verdade. Então a teologia tá deixando os pregadores orgulhosos. A teologia está deixando os pregadores soberbos. Um querendo saber mais que o outro. Um querendo saber mais que o outro. A teologia está deixando o povo orgulhoso. Eu sei. Não, eu sei. Eu fiz 4 anos de teologia. Quem é você para falar alguma coisa? Eu fiz 4 anos de teologia. Não, você quer fazer isso? Eu sei. Então está deixando orgulhoso. Aleluia, está deixando orgulhoso. Teve um dia, meus irmãos. Eu fui pregar para o Papa. Eu fui na igreja católica. Eu fui falar com o Papa acerca das imagens, para ele largar as imagens. Eu fui falar com o Papa, entrei na igreja católica. Eu falei, Papa, Papa não, né? Na verdade se chama padre, né? Falei errado. Eu entrei na igreja católica e falei com o padre. Eu falei, padre, as imagens de escultura Deus está abominando. Larga essas imagens de escultura. Eu falei na cara dele, larga as imagens. Está contra a lei de Deus. Larga as imagens. Sabe o que ele falou? Quem é você para falar alguma coisa? Fiz 4 anos de teologia. Você fez o quê? Cadê seu professor? Cadê o seu mestre? Você traz ele para vir falar comigo. Falo bem assim. E ainda quis me humilhar na frente de todo mundo. Quis me humilhar. Fiz 4 anos de teologia. Quem é você para falar alguma coisa para mim? Você fez o quê? Então, a teologia está deixando os pregadores orgulhosos, soberbo, aleluia, orgulhoso. Está deixando os pastores orgulhosos, aleluia. Louvado seja Deus. Fazendo, aleluia, a igreja virar, aleluia, cultos robóticos. Deixando a igreja, aleluia, virar, aleluia, cerimônia. Né, virar seminário, né, fazendo ali palestra. A igreja não é lugar de ficar fazendo palestra, seminário. A igreja é lugar de pregar o evangelho, não é para fazer palestra não, palestra de teologia. A igreja é lugar de pregar o evangelho. Louvado seja Deus. Aí usa a teologia para fazer, aleluia, palestra. Aleluia. Então, está deixando muitos orgulhosos, soberbos. Um querendo ser mais que o outro, saber mais que o outro, ser melhor que o outro. Né? Louvado seja Deus. Então hoje, para você pregar nas igrejas grandes, você tem que fazer teologia, senão você não prega. Hoje, aleluia, para você ser pastor, você tem que fazer, aleluia, teologia. Né? Senão você não é pastor. Ele está assim. O sistema religioso está assim. Para você ser pregador, você tem que fazer teologia, senão você não é pregador. Para você ser missionário, você tem que fazer teologia, senão você não é missionário. Tá assim. O povo tá assim hoje. Ninguém mais quer pagar preço na oração, no jejum. Ninguém quer mais buscar unção, mas quer ser levantado por homens. Sendo formados por homens. Muitos estão buscando formatura de homens, mas não está buscando ser formado por Deus. Quem está entendendo? O diabo está levantando muitos no falso evangelho. Satanás está levantando muitos pregadores, aleluia, no evangelho falso. O diabo está enganando muitos, aleluia,
no evangelho mesclado, no evangelho sem renúncia, levantando falsos profetas, levantando pregadores modernos, pregadores que não querem pregar a verdade, mas que querem pregar prosperidade, querem pregar bênção, pregadores de Baal. Porque pregadores, profetas de Deus, não se vende para a teologia, não se vende ao dinheiro. A teologia está sendo um meio de lucrar. A teologia está sendo um meio de, aleluia, de todo culto que for fazer, ganhar 3 mil, 5 mil, 13 mil por pregação. A teologia está virando lucro para os pregadores. Está sendo um meio de lucro. Para pregar bonito, falar bonito, chamar atenção, ter uma boa oratória, né? Pregar bonito, né? Mas o que adianta pregar bonito e não ter unção? O que adianta falar bonito, falar palavras bonitas para agradar o povo, mas o povo não se converter, mas o povo não largar o pecado, mas o povo ir para o inferno? O que adianta pregar bonito e não pregar a verdade? Aleluia. O que adianta pregar, aleluia, para agradar o povo, mas não agradar a Deus? Aleluia. O que adianta? Por isso que a palavra de Deus vai dizer, aleluia. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que Deus tornou a sabedoria do homem louca, a sabedoria desse mundo louco, né? Louca a sabedoria desse mundo. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Coloca aí nos comentários, fazendo um favor. 1 Coríntios, capítulo 17, 22. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17 ao 22. Olha o que está escrito. A palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha o que está escrito. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Aleluia. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Deus tornou louca a sabedoria desse mundo, meu amado. Deus tornou louca a sabedoria desse mundo, minha irmã, meu irmão. Deus tornou louca a sabedoria desse mundo, pastor, pregador, teólogo. Deus tornou louco a sabedoria desse mundo, dos homens. Deus tornou louco, porque os homens querem ser muito sábios. Os homens querem ser muito sabidão. Aleluia. Estão soberbos, orgulhosos, mas não querem se humilhar para ter sabedoria do céu. Não querem se humilhar. Eles querem se gloriar na sua carne. Eles querem gloriar em vossas sabedorias, mas não querem se humilhar. Eles não querem dobrar seus joelhos. Eles não querem se entregar a Jesus. Eles não querem buscar os mistérios de Deus, mas querem se gloriar na carne. Louvado seja Deus. Por isso que Paulo falou, aleluia, que Jesus o enviou para evangelizar, mas não em sabedoria de palavras humanas, para que não seja, aleluia, a cruz de Cristo vã. Vocês estão fazendo a cruz de Cristo ser vã, porque vocês estão lançando almas no inferno. Vocês estão lançando almas no inferno, enganando as almas. Se arrependam. Jesus está voltando. Louvado seja Deus. Versículo 21. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Aleluia. Ao 23, coloca aí na tela. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus,
pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, aos gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Aleluia. Então olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo aqui, ó, do versículo 21. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Não foi pela sabedoria humana, foi pela loucura da pregação. Aleluia. Então, para o mundo, a pregação do evangelho é loucura. É loucura para o mundo nós falar, aleluia, que se não largar a vaidade, se não largar o futebol, se não largar o adultério, se não largar a política, se não largar o divórcio, se não largar a televisão, vai para o inferno. É loucura nós pregar isso para o mundo. Mas para Deus, aleluia, mas para o Deus, nós está pregando, nós está falando a verdade. Aleluia, mas para nós é poder de Deus. Quem está entendendo? Para nós é poder de Deus, para o mundo isso é loucura. Mas para nós que estamos em Cristo é poder de Deus. Aleluia, Deus revela a sua palavra a nós. A palavra do Senhor é revelada a nós, é revelada. Aleluia. O Espírito Santo que nos ensina, aleluia, a palavra de Deus. O Espírito Santo que nos revela a vontade de Deus dentro da palavra. Primeira carta a São João, capítulo 2, 26 e 27. Aleluia. Está escrito que a unção nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo da verdade nos ensina todas as coisas. Então, aqueles que se humilham, aqueles que dobram o seu joelho a Jesus Cristo, aqueles que pedem discernimento espiritual, aquele que se humilha a Deus, aquele que pede discernimento, que pede sabedoria, Deus dá. Agora, se for orgulhoso, soberbo, se ficar buscando inteligência, sabedoria humana, vai cair na heresia, vai cair em doutrinas humanas, doutrinas de demônios. Tem que tomar cuidado. Louvado seja Deus. Teve uma vez que o irmão perguntou, pastor, é pecado fazer teologia? Eu falei, irmão, não é de Deus. Você quer fazer teologia? Não faça. Fique em casa em espírito, busque a Deus na palavra, faça jejum, se humilha, peça para Deus te dar discernimento, peça para Deus te dar sabedoria, se humilha. Se você não está conseguindo entender a Bíblia, jejua, ora e peça para o Espírito Santo te ensinar. Mas não faça teologia. Se você não está entendendo a Bíblia, jejua, ora, se humilha, peça discernimento e sabedoria a Deus. Deus vai dar. Deus vai abrir o entendimento. E Deus vai fazer você entender a Bíblia e vai te ensinar a palavra de Deus. Quem está entendendo? É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Não é teologia. Teologia é estudo de homens, não é estudo de Deus. É estudo de homens. É os homens que fizeram o resuminho do que entendeu, pela sua própria inteligência, pelo seu próprio achismo, pela sua própria ideologia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eles pegam um versículo, pegam um texto, eles lêem e fazem um resumo do que entendeu. Aí faz um resumo do que entendeu e passa para a igreja. Falando, igreja, a Bíblia está escrito isso, isso e isso. Meus irmãos, não é isso. Não é assim bagunçado. Não é assim bagunçado. Você lê, você interpretar pela sua própria vontade, na carne, e ainda dizer que isso é estudo de Deus. Pelo amor de Deus, né, meus irmãos? Pelo amor de Deus, né? Isso daí não é estudo de Deus, é estudo de homens. Teologia, estudo de homens. Aleluia. Ele até nega essa doutrina. Estudos que levam, aleluia, o povo a blasfemar da verdade. Quem sabia disso? Você sabia que a teologia está blasfemando da verdade? Está escrito. A teologia está blasfemando o caminho da salvação. Segunda carta a Pedro, capítulo 2, versículo 3. Está escrito. Olha só. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Olha o que está escrito. Louvado seja Deus.
Está escrito assim a palavra de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve do povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde a condenação da sua perdição não dormita. Olha aí, ó. E por causa de negócios. Aleluia. Faz isso com palavras fingidas aí, ó. Então blasfemam do caminho da verdade. E aí então fazem isso por avareza, para fazerem negócios com palavras fingidas. É isso que a teologia faz. A teologia está fazendo o mundo ser rico. Está fazendo muitos pastores virar empresário. É isso que está fazendo. Estão fazendo negócios com a palavra de Deus, com palavras fingidas, para arrecadar dízimo e oferta, para pregar palavras agradáveis, palavras de bênçãos, as palavras que mais se vê hoje é palavra que fala sobre o tanque de Betesda, a mulher do fluxo de sangue, as pregações que você mais vê hoje nas igrejas, aleluia, é essas, né? A pregação sobre louvado seja Deus, o leproso, né? Sobre você vai comer o melhor dessa terra, a pregação que você vê bem mais hoje nas igrejas, Abraão era próspero, Jó era rico, né? Só essas passagens que eles isolam, né? E ficam pregando em cima desses temas. Aí ficam pregando prosperidade, pregando cura, né? Pregando milagre, fica só falando sobre milagre, sobre cura, fica pregando sobre essas coisas, mas não prega sobre arrependimento. Então estão falando palavras fingidas, fazendo negócio com a palavra de Deus, pregando por avareza, e blasfemando do caminho da verdade. Então tome cuidado. Olha, não é de Deus, né? A teologia não é de Deus, né? Você quer ser sábio, você quer ter sabedoria de Deus, se torna louco. Louco por quê? Louco por Cristo, louco por Jesus, aleluia, se entregando à Bíblia, a Jesus, vai buscando a Deus, aleluia, porque a Bíblia diz que aquele que quiser ser sábio se torna esse louco, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 15. Está escrito assim a palavra de Deus, olha aí, ó. Abre a Bíblia Sagrada aí, acompanha junto comigo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 15. Glória a Deus. Eu sei que o diabo não está gostando do ensinamento. Satanás não gosta de ouvir a verdade, mas a verdade tem que ser dita, né? Glória a Deus. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Aleluia. Eu vou começar aqui do versículo... Eu vou começar aqui do versículo 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Amém? Coloca aí no texto, aí na tela aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciamos-vos o testemunho de Deus. Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas e sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Olha só, olha que interessante. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. O apóstolo Paulo diz que a pregação do Evangelho não só consistiu em palavras, mas sim em demonstração de poder e do Espírito Santo.
Hoje os cultos hoje só vê palavra, mas você não vê poder de Deus. Hoje você só vê palavra, hoje você não vê almas sendo batizadas com o Espírito Santo. Você não vê almas, aleluia, sendo restauradas, sendo renovadas. Você não vê alma sendo curada. Você não vê um milagre acontecendo. Você não vê uma alma sendo revelada. Você não vê, aleluia, Deus falando mais nas igrejas. Você só vê palavras saindo. Então, naquele tempo, no tempo dos apóstolos, a pregação do evangelho não se consistia só em palavras, mas sim em poder. Mas sim em poder, em demonstração de poder. Aleluia. E do Espírito Santo. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia. Todavia falamos sabedoria em perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, o qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundidades de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, Paulo está falando aqui, ó, né? As coisas espirituais, a sabedoria espirituais, só vai ter para o homem espiritual. O homem carnal jamais vai entender as coisas espirituais. Jamais Deus vai revelar as coisas espirituais aos carnais, aos naturais, né? Jamais Deus vai revelar os seus mistérios, né? Vai revelar a sua vontade, a profundidade, né? Bíblica, aleluia, aos carnais. Deus vai revelar para quem que é espiritual, quem que se humilha, a quem que busca. Deus vai revelar a profundidade para quem que busca. Aleluia. Agora, aquele que quer se orgulhar, ser orgulhoso, ser soberbo, aquele que quer, aleluia, quer ir pela sua própria vontade, na carne, né? Acaba não entendendo nada, acaba fazendo nojeira, acaba fazendo, aleluia, ali, nojeira, acaba fazendo lambança, acaba fazendo ali uma nojeira com a palavra de Deus, acaba ali deturpando a palavra. Então temos que estar no Espírito para ler a palavra de Deus. Quem está entendendo? Senão o diabo vai enganar, meus irmãos. Satanás vai enganar. Se nós não estiver no Espírito, o diabo engana. Aleluia. Fazendo você entender errado a palavra de Deus. Fazendo os líderes enganar. Aleluia. Com palavras fingidas. Com discursos fingidos. Com palavras deturpadas. Então temos que examinar bem a Bíblia. Nós temos que estar no Espírito ali, ó, na vigilância. Nós temos que estar ligados ali, né, com Deus, para entender o que Deus está falando, para entender o que o Espírito Santo está falando. Quem está entendendo? Louvado seja Deus. Temos que estar no Espírito. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que surgiria nesses últimos tempos homens que cauterizaram a sua mente no engano, que cauterizaram a sua mente, aleluia, em doutrina de demônios. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Está escrito. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Que cauterizariam a sua mente no engano. Aleluia. Quem está entendendo? Então a teologia nunca foi de Deus. Teologia, meu irmão. Teologia tira o foco do Evangelho. Tira o foco do Evangelho. Está repreendido. Né? Teologia da prosperidade, teologia da bênção, né? Louvado seja Deus. Teologia, você não vê teologia que prega contra a vaidade, que não prega mais contra o divórcio, que prega contra a política, que prega contra o pecado, né? É só lambança, é só gerando lucro, dinheiro, né? Quem está entendendo? Então Jesus, ele vai revelar os seus mistérios. Jesus vai revelar, aleluia, a profundidade da palavra de Deus àqueles que for humilde. Não para quem for soberbo,
Mateus capítulo 11, versículo 25. Aleluia. Mateus capítulo 11, 25. Deus não vai revelar a tua vontade ao soberbo orgulhoso. Deus vai abater os orgulhosos. Deus vai abater os orgulhosos. Continua fazendo teologia. Continua fazendo estudo de homens. Continua fazendo, aleluia, esses ensinamentos aí. Continua. Você vai ver para onde você vai parar. Você vai ver quando sua alma sair desgrudar do corpo. Que vai vir buscar a tua alma. Enganando tanto tempo. Enganado. Tanto tempo. Olha aí como tá as igrejas aí. Adventista, Universal, R.R. Soares, Edir Macedo. Olha aí. Adventista, Bola de Neve, Batista. Um monte de igreja fazendo teologia aí, ó. Tudo deturpando o evangelho. Tudo ensinando heresia. Dizendo que o sábado, aleluia, o sábado é o selo de Deus. Dizendo que o povo é salvo pelo sábado. Dizendo que o povo é salvo, aleluia, por rosa ungida, rosa consagrada. O povo é salvo por intermédio de Jesus Cristo. A teologia está enganando tanto que está tirando o foco da salvação. Mariana Ferreira, ela escreveu: de pastor, eu fiz teologia, devo pedir perdão a Deus? Eu creio que sim, minha irmã. Deve pedir perdão a Deus, porque a teologia lá no inferno, tem uma sala, o número da sala é 204, se eu não me engano. 204 é 204, né? 204. É a sala dos teólogos, lá no inferno, né? Tem um vale só para os teólogos lá. Lá tem uma sala de tortura somente para aqueles que fez teólogo. O diabo, aleluia, ele tortura e massacra só para teólogo. Quem sabia disso? Isso daí é o mundo espiritual, né? Eu que, pela misericórdia de Deus, Deus que me deu o dom da revelação, me deu o dom de arrebatamento, né? Ter almas que foi arrebatada até o inferno, até o céu, né? E pela revelação espiritual, né? Nós sabemos que tem uma sala lá no inferno, no número 204, né? Porque cada sala do inferno tem uma numeração. Cada sala do inferno tem um nome. Tem o vale dos suicidas, tem o vale dos homicidas, tem o vale daqueles que viveram fingindo, né? Tem o vale dos pastores, né? Lá tem várias salas do inferno. E tem uma sala somente para os teólogos, para aqueles que viveram fazendo teologia, pregando teologia, também serão condenados se não se arrepender. Porque a teologia não é de Deus. Então não cai nesse engano. Amém? Glória a Deus. Façam prova com Deus para vocês verem. Façam prova com Deus. O Espírito Santo vai falar com vocês. Façam prova. Aleluia. Deus não está no meio disso. Glória a Deus. Jeremias capítulo 33, versículo 3. A Bíblia diz: buscar-me-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Então, Deus vai mostrar coisas ocultas e grandes que ainda não sabe quando buscar a Ele, não buscar a teologia. Aleluia. Se você não sabe, vai buscar a Deus, não teologia, né? Então, Deus vai mostrar seus mistérios para aquele que é humilde, aquele que se diminui, aquele que é pequeno. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo? Então a teologia não tem nada de Deus. A teologia só promove orgulho, soberba, gera lucro no meu gospel e levanta homens na carne. E levanta missionário, levanta profeta, levanta pastores, levanta obreiros, levanta evangelista, levanta cooperadores na carne. Sem ter um chamado de Deus, sem ter a unção de Deus. Você vê que a maioria dos pregadores fez teologia. E eles não têm unção para expulsar um demônio. Eles não têm unção para expulsar um demônio. Tem muitos obreiros que foi levantado pela teologia, mas não tem unção para expulsar um demônio. Quando manifesta um demônio na igreja, apanha dos demônios. Quando manifesta um demônio nas igrejas, o demônio faz bagunça.
Os demônios quebram as cadeiras, quebram os bancos. Aleluia. Pastores que foram levantados pela teologia, só falta tomar tapa na cara pelos demônios. Só falta tomar tapa na cara. Apanhar dos demônios. Aleluia. Então a teologia, meu irmão, a teologia não vai garantir que o homem, a mulher de Deus é homem, a mulher de Deus. Não vai garantir que você, aleluia, é um pastor, uma missionária, um presbítero, um obreiro. Isso não vai garantir que você, aleluia, foi levantado por Deus. Tem muita gente que está sendo formada e levantada pelo homem. Aleluia, vocês têm que ter unção, vocês não têm que ter teologia, vocês não têm que ter, aleluia, provação de homens. Vocês têm que ter provação de Deus, né? Tem um irmão lá de Remanso, né? O nome dele é João, né? Então, um pastor lá de Remanso. Eu falei para ele, meu irmão, eu só vou te ungir a pastor, né? Eu só vou te ungir o pastor um dia se Deus falar comigo. Eu só vou te ungir a pastor um dia se você tiver unção de pastor. Se Deus quiser te dar unção de pastor, aí eu te unjo a pastor. Mas se não for falado por Deus, se Deus não der um sinal, uma resposta por revelação, por visão ou por qualquer outra coisa, não vai ser levantado coisíssima nenhuma. Eu falei para ele, eu não levanto ninguém, eu não consagro ninguém, a pastor, evangelista, a missionária, a obreira, se Deus não falar. Porque o homem e a mulher de Deus tem que ser levantada por Deus, não é por homens, não é por teologia, não é por conhecimento, mas é pela unção. Tem que pagar muito preço, oração, jejum, se separar, viver uma vida consagrada, uma vida santa, uma vida no altar, para ser levantado por Deus. Para mim ser levantado a pastor demorou. Eu tive que pagar preço no monte, jejuar, orar para Deus confirmar meu chamado. Para Deus confirmar meu chamado, tive que buscar a Deus no monte, pagar preço no monte. Me separar no monte, jejum e oração, consagração. Para Deus confirmar. Aí veio o anjo Gabriel, me consagrou, me levantou no mundo espiritual. O anjo Gabriel. O que me auxilia nos arrebatamentos, nos trabalhos de libertação. O anjo que me acompanha, que me auxilia, né, nos milagres, nas curas, né, que Deus enviou esse anjo para me auxiliar, o mesmo anjo que me batizou e me auxilia, né, para a operação do poder de Deus, né, louvado seja Deus. Então, tem que ter chamados de Deus, tem que ter unção, aleluia, tem que ter unção. Quem está entendendo? Os apóstolos, eles foram levantados por Deus, os apóstolos não foram levantados por homens. Me prova na Bíblia, teólogos. Me prova na Bíblia. Na onde que o apóstolo Paulo foi levantado por homens. Hein? Na hora que vocês mostrar para mim. Na onde que o apóstolo Paulo foi levantado. Através de teologia. Através de formação de homens. Através de estudo. Através, aleluia, do homem. Aí eu mudo a minha pregação. Me prova para mim. Aonde o apóstolo Pedro, aonde Silas, aonde Timóteo, aonde Barnabé, aleluia, aonde Estevão foi levantado por homens. Me prova na Bíblia. Aonde foi levantado por teologia. Me prova na Bíblia. Não foi levantado por teologia. A Bíblia diz que Pedro e João não eram letrados. Atos capítulo 4. Eles não eram letrados. E eles ensinavam o nome do Senhor Jesus, eles ensinavam o nome de Jesus. Eles pregavam no nome de Jesus. E as autoridades queriam prender Pedro e João, porque eles ensinavam no nome de Jesus. As autoridades ameaçaram, dizendo, param de pregar esse nome. Eu peço a vocês, param de ensinar nesse nome. Ameaçaram. Para parar de ensinar. Porque se unção. Quem está entendendo? Tem que ter unção, tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter Bíblia. Glória a Deus. Teologia do diabo. Teologia está levando muito no engano. Teologia está fazendo lavagem cerebral. Vocês sabiam que teologia, até os feiticeiros sabem? Quem sabia disso? A teologia, até os feiticeiros faz teologia. Até os bruxos, magos faz teologia. Até Quimbanda, a Umbanda, os luciferianos, aleluia,
Até o budismo faz teologia. Aleluia. Até eles fazem teologia. Até o cigano faz teologia. Vai dizer que o cigano está buscando a Deus. Hein, teólogos? Você vai dizer para mim o quê? Que os feiticeiros estão buscando a Deus agora? Estudando teologia? Explica para mim. Vai dizer que os macumbeiros estão querendo conhecer Deus? Vai dizer para mim que os magos estão querendo conhecer Deus? Não. Até os macumbeiros fazem teologia. Até a seita satânica faz teologia. Aleluia. Tem muitos bruxos, tem muitos satanistas no Brasil. O Vicre Vanilla, um dos satanistas bem conhecidos aí no Brasil, ele fez teologia. Muitos fez teologia. Até os filhos das trevas fez teologia. Vai dizer o que para mim? Que eles querem conhecer a Deus? Que eles querem conhecer a Bíblia? Não! Teologia não é de Deus. Se teologia fosse de Deus, você acha que as trevas ia dar para os filhos deles? Você acha que os satanistas iam estudar teologia? Se a teologia fosse de Deus, você acha que os feiticeiros, os bruxos, os magos, os luciferianos, os ciganos iam estudar teologia? De maneira nenhuma. A teologia não é estudo de Deus. Aleluia. A teologia é engano do diabo. A teologia está gerando comércio. Glória a Deus. Por que ninguém ensina isso? Por que ninguém quer pregar isso? Por isso que muitos me odeiam. Por isso que muitos não querem ficar no canal. Por isso que muitos que não querem ficar nos vídeos. Porque aqui nós pregamos a verdade. Não é me gloriar, não. Mas muitos não querem pregar isso. Eu fico triste com isso. Enquanto nós se esforçamos para pregar e ensinar a verdade, muitos não dão valor. Muitos não dão valor. Prefere ficar nos canais que pregam mentira. Prefere ir atrás dos lobos. Prefere ir atrás desses mercenários da fé. Prefere ficar indo atrás, aleluia, desses lobos, devoradores, que fica ensinando errado. Que fica ensinando mentira. Que fica ensinando ao contrário a sã doutrina. Glória a Deus. Está errado. Quem está entendendo? Então, não deixa a religião fazer essa lavagem cerebral na tua cabeça, não, irmão. Ei, irmã, você que fez a teologia, se arrependa. Você, irmão, que fez teologia, pastores. Tem muitos pastores no YouTube que me conhecem. Tem várias igrejas que me acompanham aqui no canal. Tem muitas igrejas que me acompanham. Ficar só assim, ó, observando. Tem muitas igrejas que me acompanham, pastores que me acompanham, tem muitas missionárias que me acompanham. Irmãos, vocês que fizeram teologia, parem de fazer teologia, isso daí não é de Deus. Isso daí não é teologia, isso daí não é de Deus. Eu falo no amor de Cristo. Saio disso daí. O Davi Miranda, ele pregava contra a teologia. Davi Miranda pregava contra isso. Davi Miranda não fez teologia. Davi Miranda não fez teologia. Os pastores antigamente não fez teologia. Não caio na cilada do inimigo. Os meus irmãos em Cristo que estão me assistindo, tomem cuidado. Preserve a igreja de vocês no evangelho puro, no evangelho santo, no evangelho de Jesus Cristo. Não se corrompa com teologia. Aleluia. O povo quer ter teologia para ter mais conhecimento, para pregar bonito, para pregar bonito na letra. Meus irmãos, não adianta querer pregar bonito na letra e não ter unção. Aleluia. O apóstolo Pedro, ele com poucas palavras, converteu quase 3.000 almas. O apóstolo Pedro, em poucas palavras, ele ganhou quase 3.000 almas para o evangelho de Cristo. Quase 3.000 almas. Dizendo poucas palavras, arrependei-vos.
e convertei-vos, para que sejam batizados no nome de Jesus e sejam perdoados vossos pecados. Em poucas palavras, o apóstolo Pedro ganhou quase 3.000 almas. O apóstolo Pedro não precisou ficar buscando, aleluia, sabedoria humana. Em poucas palavras, ganhou muitas almas. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, temos que estar no Espírito. Temos que buscar de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, busquem a simplicidade. Busquem simplicidade, irmãos. Sejam simples. O Evangelho, ele é simples. O Evangelho é simples e ele é poderoso. O Evangelho é simples e é cheio do poder de Deus. Não precisamos acrescentar nada do Evangelho. Entendo isso. Não precisamos acrescentar nada na palavra de Deus. Temos que seguir conforme Ele é. Não precisamos acrescentar nada. Aleluia. Temos que seguir o que Ele é. Aleluia. Olha lá, ó. Tá vendo só a confirmação aí, ó. A irmã Mariana comentou aí, ó. Eu só fiz porque falaram que se não fizer, não poderia ser obreira. Tá vendo? As religiões tá assim. Muitas igrejas viram religião. Tá vendo? Se não fizer teologia, não é obreira. Se não fizer teologia, não é pastor. Se não fizer teologia, não é pregador. Se não fizer teologia, não é cooperador. Isso é religião. Aleluia. Nenhum versículo bíblico vai impor isso sobre nós. Você não vê nenhuma passagem bíblica ensinando isso. Então eu louvo a Deus, igreja. Eu louvo a Deus, particularmente eu louvo a Deus, né? Que esse ministério é levantado por Deus. Aqui não precisa, aqui não tem teologia, eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus que aqui no ministério eu não vou aceitar teologia. Não vou aceitar. Eu não vou aceitar teologia. Louvado seja Deus. Eu vou aceitar somente o evangelho. Eu vou aceitar somente a sã doutrina. Quem ficar na igreja, que fique por obediência. Aleluia. Aqui, se Deus quiser levantar alguém, vai levantar alguém, aleluia, na obediência, na santificação, aleluia, na simplicidade, no amor, na disciplina, aleluia, na humildade. Aqui não precisa de teologia, aqui precisa do poder de Deus, aqui precisa de oração, de jejum, consagração, isso que precisamos. É isso que as igrejas precisam, não é teologia. A igreja precisa do poder de Deus. A igreja precisa de doutrina, de Bíblia. A igreja precisa, aleluia, é do Evangelho de Cristo. Amém? Quem concorda comigo? Que a igreja precisa mais do poder de Deus. Quem concorda? Que a igreja precisa mais do Evangelho e menos teologia. A igreja não precisa de teologia. A igreja não precisa de pregadores teólogos. A igreja precisa de pregadores do Evangelho. A igreja não precisa de pastores mestrados de teologia. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que a igreja precisa de pastores mestrados na palavra. Pastores que tenham compromisso com o Evangelho, que tenham compromisso com Jesus Cristo. Não precisa de pregadores que sejam teólogos, mas precisa de pregadores cheios do Espírito Santo de Deus e de ousadia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quem percebeu que quanto mais teologia, mais tímido, mais acomodado o povo ficou? Quem percebeu isso? Seja sincero. Comenta aí nos comentários. Quem percebeu isso? Quanto mais teologia o povo fez, mais acomodado o povo ficou dentro do templo, dentro de casa. Eu percebi. Quanto mais teologia dentro da igreja, menos o povo sai para a rua. Quanto mais teologia dentro do templo, menos o povo faz visita no lar. Quanto mais teologia, menos o povo, aleluia, vai para o monte. Menos o povo prega o evangelho na rua. Só prega dentro do templo. Porque você quer ser visto pelos homens, quer ser aplaudido pelo pastor. Você quer ser aplaudido pelo povo da igreja. Não quer ser reconhecido por Deus, quer ser reconhecido pelo povo da igreja. Então eles buscam status, eles buscam se aparecer, não buscam ser reconhecido por Deus.
Longe de mim ser aplaudido por homens. Por isso que eu não fico no YouTube pregando linguiça. Por isso que eu não fico no YouTube pregando para massagear. Por isso que eu não fico pregando aqui para ficar agradando o homem. Mas eu tenho que pregar a verdade mesmo, do que doer. Eu tenho que pregar sã doutrina, combatendo o pecado. Tem que ser assim, meus irmãos. Sem massagem. Sem massagem. Chega. Jesus não está gostando disso, não. Que estou fazendo com o evangelho, não. Jesus não está se agradando. Chega de banalizar o evangelho. Chega de blasfemar do caminho da verdade. Temos que seguir o evangelho conforme ele é. Glória a Deus. Quem está entendendo? Então, quanto mais teologia, menos o povo sai para a rua. Menos as igrejas vivem o evangelho. Quanto mais teologia, menos o povo sabe o que é poder de Deus. Menos o Espírito Santo opera. Tome cuidado. Saia desse engano, sai da teologia. Sai desse sistema do diabo. Antes que seja tarde demais. Busque conhecer a sã doutrina. Glória a Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Glória a Deus. Aí eu te pergunto, antes de encerrar o ensinamento, já estou encerrando, estou quase terminando. Você vai pela religião ou você vai pela Bíblia? Ei, meu irmão, minha irmã. Você vai pela sã doutrina? Ou você vai pela sua religião ou você vai pela placa da igreja? Ei, meu irmão, minha irmã. Você vai pela placa da igreja ou você vai pela sã doutrina? Você vai pelo evangelho de Cristo ou você vai pela teologia? Ei, meu irmão, minha irmã, por onde você vai? Você vai pelo Espírito ou você vai pela letra? Você vai pela sabedoria humana ou pela sabedoria de Deus? Porque se você vai pela sabedoria humana, você vai estar sendo limitado de pregar a verdade. Mas se você vai pela sabedoria divina, se você vai pelo Espírito, se você vai pelo Evangelho, você prega o Evangelho, aleluia, em boa mente. Você tem liberdade de pregar o Evangelho. Agora, se você prega, aleluia, em sabedoria humana, se você prega na letra, se você prega pela placa da tua igreja, pela religião, você está sendo limitado de pregar a verdade. Você está sendo limitado de pregar o que Deus manda. Você está sendo limitado de pregar o que Deus manda, para agradar os homens. Por isso que eu não faço caso de ter, aleluia, de ter cachê no final do mês. Por isso que eu não faço caso de ter agenda em muitas igrejas. Eu louvo a Deus que muitas igrejas não me chamam. E se me chamar, já sabe que eu vou pregar a verdade. E se me chamar, já fica sabendo que é para descer cajado. E se me chamar, já fica sabendo que é para pregar doutrina. Aleluia. Que é para pregar a verdade. Eu não estou nem aí se vai gostar ou não. Eu não estou nem aí se vai gostar ou não. Tem que pregar a verdade. Aleluia. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que onde há o Espírito, há liberdade. O Espírito Santo, ele quer libertar as almas, ele quer falar. Aleluia. Ele quer falar para libertar as almas. O Espírito Santo que ele quer falar para curar as almas do pecado. Quem está entendendo? Então vigie. O diabo não quer que você pregue a verdade. Satanás não quer que o povo prega a verdade. O diabo quer prender o povo na religião, na teologia, no ensino mesclado, né? Meu irmão, já chegou pastores para falar assim, meu irmão, você já fez teologia? Eu falei, não, eu não preciso de teologia. Já chegou pastores em mim e falou que eu preciso fazer teologia para ser pastor, né? Tem um pai de um irmão meu em Cristo, né? Eu não vou citar nome aqui, um irmão em Cristo, né? Que ele falou assim, mas Paulo, para você ser pastor, você tem que fazer teologia. Não, querido. Se Deus me levantar como pastor um dia, Deus tem que me levantar na autoridade, na unção.
Para Deus um dia me levantar como pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu falei bem assim, muitos anos atrás. Desde 2019, 2020, eu falei isso. 2019, 2020, né? Eu falei para os líderes, se um dia eu fosse pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. E hoje se cumpriu na minha vida. Glória a Deus. Antigamente eu era evangelista. Depois Deus me levantou para fazer missão. E aí Deus me deu essa graça, essa unção de pastorear o povo de Deus, né? Antigamente eu fazia só evangelismo na cidade. Visita no lar, panfletava e só fazia isso. Alimentava os moradores de rua, evangelizava e só, era evangelista. Mas Deus me deu essa graça de cuidar do povo de Deus, de ensinar a verdade, de apacentar as ovelhas. Louvado seja Deus. Mas eu tive que pagar muito preço para chegar onde eu cheguei. Aleluia. Um dia eu falei para os homens, se Deus um dia me levantar, eu quero ser diferente, eu não quero me corromper com esse evangelho podre. Eu não quero receber salário de homens. Eu não quero me corromper com dinheiro, recebendo dízimo e oferta. Aleluia, sendo levantado por homens. E Deus ouviu o que eu falei, Deus selou. Deus viu a minha integridade e sinceridade. Então você que sente no coração de ser um pregador do evangelho, você, minha irmã, que sente no coração de ser uma pregadora do evangelho, de ser um obreiro aprovado, de ser um evangelista, de ser um presbítero, um diácono, você que está sentindo no coração, Deus está colocando esse sentimento no coração. Procura se apresentar-te a Deus, obreiro aprovado. Isso que a Bíblia diz. Procura se apresentar a Deus, obreiro aprovado, que maneja bem a espada da verdade. A Bíblia diz na palavra do Senhor, para nós se apresentar como obreiro aprovado, que maneja bem a espada da verdade, que não tem o que se envergonhar. Então se prepara, maneja bem a Bíblia, examina bem a Bíblia, jejua, ora, só consagra, paga preço, se entrega. Viva o evangelho como ele é. Não tenha medo. Seja corajoso. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio de ousadia para falar contra o pecado. Para falar o que Deus manda. Não tema o que os homens vão falar. Não tema o que os homens vão pensar. Não tema o que o homem vai achar. Mas entrega o que Deus manda e Deus será contigo. Entrega o que Deus manda e Deus se responsabiliza por nós. Você sabia que quando Deus, aleluia, Ele manda nós falar algo e nós fala, Deus se responsabiliza. Você sabia disso? Deus se responsabiliza. Então, se nós pregar a verdade, se nós, aleluia, fazer conforme o que Deus quer, Deus vai se responsabilizar por nós. Por mais que os líderes religiosos, por mais que os pastores, mercenários, não gostam, Deus se responsabiliza por nós. Deus vai nos exaltar. O importante é nós fazer o que Deus quer. O importante é nós fazer o que Deus manda. Entregar o que Deus manda. O recado que Deus manda. Glória a Deus. Quem está entendendo? O importante é nós entregar o recado que Deus manda. Por mais que não goste, não tem que falar o que Deus manda. Quem está entendendo? Porque quem faz teologia, quem faz teologia está acabado. Infelizmente. Quem faz teologia, a maioria está acabado. Né? Você não vê saindo nenhuma faísca de unção na vida deles. Nenhuma faísca. Você não vê demônio caindo. Você não vê milagre acontecendo. Você não vê Deus revelando. Você não vê Deus libertando. Você não vê poder de Deus. Você só vê blá, 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 blá. Você só vê palavras, mas você não vê nada acontecendo. Só vê blá, blá, blá. Só discurso de homens, mas não vê nada acontecendo. Não vê mudança, não vê o impacto no mundo espiritual. Você não vê. Glória a Deus. Por isso que o diabo odeia quem prega o evangelho. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo? Então sai da teologia do diabo e busque a simplicidade do evangelho. Busquem ler a Bíblia, examinar a Bíblia, jejuar. Se você tem dificuldade em ler a Bíblia, jejua, se humilha, peça discernimento a Deus, peça sabedoria, se esforça.
E Deus ele vai dar entendimento, Deus vai dar sabedoria se você se humilhar. Se você se humilhar, clamar, chorar aos pés de Jesus, Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar discernimento. Deus vai te dar clareza nas Santas Escrituras. Mas não apela pelo lado da teologia, senão o diabo ele vai enganar. Amém? Deus abençoe a todos. Ficam na paz. Quem entendeu o ensinamento? Quem entendeu? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida? Glória a Deus. Para me encerrar a live, para me esclarecer rapidinho. Glória ao Espírito Santo. Aleluia. E vou compartilhando, deixando um like em nome de Jesus. Amém? Glória ao Espírito Santo. Aleluia. Então, meus irmãos, tomem cuidado para não ser orgulhosos, soberbos. A teologia faz isso. Deixa os pregadores orgulhosos, querer saber melhor um que o outro. Né? Querer saber demais. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém? Glória a Deus. Então é isso aí. Busque a aprovação de Deus. Busque resposta, unção de Deus. Busque a aprovação de Deus. Amém? Eu vou estar orando pelo povo. Amém? Eu vou estar orando pela igreja. Eu vou estar orando pelos irmãos e irmãs. Amém? Você que está em casa aí. Você que está em casa. Né? Eu peço que você dobre o seu joelho. Ou coloque a mão no coração e vamos orar. Amém? Eu vou colocar um fundo musical. Aqui para nós orar. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém enfermo aí, ao vivo conosco? Tem alguém doente? Tem alguém com dor no corpo? Dor de cabeça, dor na coluna, dor na perna? Se tiver alguém com enfermidade, alguém com dor, se tiver alguém passando mal, se tiver alguém sentindo atribulado, peso, perseguição, coloca agora nos comentários que eu vou estar orando pela tua vida. Amém? Coloca agora nos comentários, Deus vai estar te visitando agora. O anjo do Senhor vai estar visitando quando eu começar a orar. Deus vai visitar. Amém? Quando eu começar a orar, Jesus vai enviar seus anjos. Pessoas vão ser visitadas pelos anjos. Não saiam no vídeo, não saiam da live. Ficam na live. Vamos orar. Amém? Você que está sentindo dor no corpo, está sentindo peso, você que está sendo vítima de macumba, fica na oração aí. Coloca aí nos comentários essa causa, amém? Vou colocar só o fundo musical aqui para começar a orar. Glória a Deus. Vamos orar? Amém? Dobre o seu joelho, eu coloco a mão no coração. Coloca seu pedido de oração nos comentários. Coloca a sua causa. Se sendo perseguido pelos demônios. Se tiver alguém enfermo, doente. Se tiver alguém com dor no corpo, coloca a mão aí no coração e fecha os olhos. Amém? Se tiver alguém enfermo, doente, com dor, atribulado, coloca aí nos comentários. Eu vou estar orando. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e eterno Pai, pelo poder do teu sangue, ó Pai, eu clamo agora pela tua igreja, eu clamo agora pelo teu povo, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai visitando agora, Senhor, os pequeninos, meu Deus, agora, a partir de agora, Senhor, na dimensão da tua palavra, na dimensão do teu Espírito Santo,
no poder da tua glória, no poder da tua palavra, no poder do teu Espírito Santo. Visita agora, Pai, a cada um, Senhor, nessa noite. Visita agora cada lar, Senhor, aonde tiver uma obra de macumbaria, aonde tiver uma obra de feitiçaria, aonde tiver uma obra de bruxaria, obra de voodoo, aonde tiver uma obra do inferno, vai ser desfeita agora, pelo sangue de Jesus Cristo que há poder, vai ser desamarrada agora, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Vai tocando agora, meu Pai, vai quebrando agora as muralhas, vai quebrando agora todo feitiço, no nome de Jesus Cristo agora. Eu não desamarro agora, quebra agora todo mal, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Senhor, faça vomitar a macumba agora, faça vomitar o feitiço agora, faça vomitar agora as bolotas para fora agora, faça vomitar agora, Pai, todo feitiço, toda macumba, faça vomitar agora, aleluia, estômago desse irmão para fora, no nome de Jesus, ó Pai. Vai tocando nas enfermidades, vai tocando no caroço, vai tocando na doença agora, no nome de Jesus Cristo. Agora envia teus anjos, Jesus, envia teus anjos da medicina, envia teus anjos, ó Pai, aleluia, meu Pai, na cirurgia do céu, onde tiver uma dor, alojada no corpo, alojada nas costas, alojada na perna, alojada no pescoço, alojada na cabeça, alojada no pulmão, alojado na coluna, alojado no estômago, alojado no pé, alojado no braço. Vai tocando agora, Jesus, vai curando agora, vai, Senhor Jesus, tocando agora, vai queimando agora, no nome de Jesus agora, vai repreendendo agora, no nome de Jesus Cristo, vai arrancando agora o caroço, vai arrancando agora, meu Pai, essa dor do corpo desse irmão, essa dor do corpo desse irmão, vai arrancando agora, Pai, aleluia, Senhor, todo problema, meu Deus, todo problema, Pai, dos rins, vai tratando agora, Pai, dessa doença dos rins, meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai, vai curando, Senhor, todo problema da urina, todo problema, Pai, aleluia, meu Deus querido, nos intestinos, Pai, no nome de Jesus Cristo, vai curando, meu Pai, vai repreendendo todo mal, todo espírito de enfermidade, todo espírito do inferno, repreenda agora, no nome de Jesus, ó Pai, toca no nervo, toca nos ossos, toca na costela, toca na coluna, toca na cabeça agora, está repreendido, Satanás, sai dessa casa, sai desse lar, sai desse quarto, sai dessa família, no nome de Jesus Cristo. Toda obra de macumba, toda obra de feitiço, toda obra de voodoo, toda obra de bruxaria, vai sendo repreendida agora, vai sendo quebrada agora, no nome de Jesus, vai sendo quebrada agora, vai ser desfeita agora, no nome de Jesus. Eu repreendo toda legião, eu repreendo todo espírito da morte, todo espírito da depressão, todo espírito da ansiedade, todo espírito da morte, todo espírito da cachaça, todo espírito maligno, todo espírito de pombagia, da morte, em nome de Jesus. Queima agora, Jesus. Envia teus anjos, ó Pai. Envia teus anjos, Jesus. Arabadassurianda, abadasséia. Uricanda, arabalai. Ei, abalassurianda, vai. Uricanda, arabassurianda, vai. Em nome de Jesus Cristo. Os anjos agora que estão entrando nessa casa, crave espada nas costas, crave espada no peito, crave espada no estômago. Badai, Surianda, badacéia, crave espada agora, no mundo espiritual. Agora, isso, isso, em nome de Jesus. Cai por terra agora todo mal, cai por terra toda a legião, cai por terra todos os demônios, cai por terra agora. Sai desse corpo, legião, sai desse corpo, demônio, sai desse corpo agora, no nome de Jesus Cristo. Agora, sai dessa cabeça, sai desse corpo, em nome de Jesus Cristo. Sai desse quarto, sai dessa sala, sai desse lar, sai dessa família, no nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus Cristo. Começa a queimar agora. Pessoa já está sentindo o corpo queimando agora. Tem pessoas que estão sentindo, aleluia, um calor imenso. Estão sentindo agora o poder de Deus aí em casa. Vai tocando agora mais forte, Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, Jesus. Mais fogo, quebra as correntes,
quebra as mulhadas, joga por terra esse peso, joga por terra esse encosto, joga por terra, Pai, todo mal, joga por terra toda legião, em nome de Jesus, ó Pai, e convence eles do pecado, convence eles da justiça e do juízo, e ensina eles na verdade, no nome de Jesus Cristo, toda dor de cabeça, todo mal, toda macumba, joga pra fora, Jesus, todo feitiço, faz vomitar pra fora, Jesus, vai jogar pra fora, em nome de Jesus Cristo, faz vomitar tudo pra fora, vai desaparecer o câncer, desapareça agora o caroço, desapareça agora a dor, desapareça agora toda enfermidade, desapareça agora todo mal, e todos os demônios vão para o inferno agora, no nome de Jesus. Sai toda dor, sai toda enfermidade, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. E eu te peço também, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, ainda a andar em caminhos retos. Nos ajuda, ó Pai, a andar em sinceridade na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a perseverar na sã doutrina. Nos ajuda, Senhor, a ser fiel até o fim, meu Deus. Não nos deixa, ó Pai, nos corromper, meu Pai, com o dinheiro, com esse mundo. Não nos deixa nos corromper, meu Pai, com a soberba. Não nos deixa nos corromper, Pai, com o orgulho, com a vaidade. Não nos deixa nos corromper, Pai querido. Não nos deixa, não permita, Pai, que nosso coração entrega ao ódio, à contenda, à malignidade, à malícia, à prostituição. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos conserve vida em Sua presença. Conserve esse povo, Pai, para andar na Tua palavra, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Não deixe que o diabo engane o povo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Eis o Teu povo aqui, meu Pai, nessa live. Meu Deus, eu entrego, meu Pai, esses soldados em Tuas mãos. Meu Deus, eu apresento, meu Pai, agora a vida do Luiz, ó Pai, que está sendo, meu Deus, perseguido pelos demônios, ó Pai, que está sendo perseguido pelas legiões. Envia um anjo agora e crava espada. Isso, em nome de Jesus, todos os demônios, toda a legião que está perseguindo ele, cai por terra agora. Todo mal, sai da casa dele, sai da mente dele, sai do corpo dele, sai dos caminhos dele. Legião do inferno, vocês que estão ouvindo a minha voz, vocês que estão nessa casa, vocês que estão nesse quarto, vocês que estão perseguindo ele, vão para o inferno agora, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus, todo mal, em nome de Jesus. Visita agora, meu Pai, visita agora, Senhor, o canal Pregai, ó Pai. Visita agora, Senhor, aleluia, meu Pai, o dono desse canal. Visita agora, meu Pai, visita agora o irmão, Pai. Levanta ele, Pai, com mais autoridade no mundo espiritual. Fortalece a vida espiritual dele agora, em nome de Jesus. Irmão, coloca a mão no coração. O anjo vai te visitar aí, meu irmão. Em nome de Jesus, envia o anjo agora, Jesus. Envia o anjo agora. Toca na mente, toca no coração. Toca agora, Jesus. Reveste a vida espiritual dele agora. Isso. Coloca a armadura. Isso. Da cabeça ao planta dos pés. Deixa ele sentir, Jesus, fogo. Da cabeça ao planta dos pés. Jesus, eu quero ver a mão dele tremendo. Eu quero ver a mão dele tremendo. Aleluia. Eu quero ver, aleluia, o corpo dele, aleluia, pegando fogo da cabeça à planta dos pés da Tua glória. Reveste a vida espiritual. Derrama unção. Derrama capacitação espiritual. No nome de Jesus. Agora, Pai. E visita agora a Patrícia Oliveira, meu Pai. Visita agora também, Jesus. E liberta, Pai. Liberta essa mulher das enfermidades, das doenças. Liberta dos vícios, liberta da prostituição. Liberta, Pai, do pecado. Liberta das coisas do mundo. Meu Deus, e repreenda a enfermidade que tiver alojada no corpo dela. Repreenda a doença que tiver alojada no corpo dela. Repreenda esse mal, no nome de Jesus Cristo. Toda a legião, no nome de Jesus Cristo. Todos os demônios, no nome de Jesus Cristo, Pai. Pelo poder do Teu sangue, pelo poder do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Agora toda enfermidade, toda doença, todo mal, caia por terra, Satanás, pelo sangue de Jesus Cristo. Sangue, em nome de Jesus Cristo. Receba renovo. Profetizo cura, profetizo libertação, profetizo renovo. Eu profetizo
No nome de Jesus Cristo, libertação nesse lar. Eu profetizo libertação na tua casa. Eu profetizo libertação na tua vida espiritual. Eu profetizo renovo, revestimento espiritual na tua vida espiritual. Receba agora, no nome de Jesus Cristo, libertação na tua casa, libertação no teu lar, libertação na tua família, no nome de Jesus. Profetizo cura em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor, eu entrego essas almas nas tuas mãos. Eu entrego a cada um desse povo nas tuas mãos, ó Pai. E te agradeço por esse ensino. E te agradeço por essa live. E te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. E assim te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora, igreja, eu peço que os irmãos que vomitaram, né? Eu peço que os irmãos que vomitaram macumba para fora, os irmãos que vomitaram macumba, né? Eu peço que os irmãos que vomitaram macumba, que foi liberto na hora da oração, os irmãos que recebeu cura, os irmãos que foi curado, os irmãos que quando orou a enfermidade saiu, as doenças saiu, grava um vídeo e manda para mim no WhatsApp, número 11 96 34 048 93. Vou repetir, 11 96 34 048 93. Somente para mandar os testemunhos, amém? Para mandar os testemunhos, ou se não manda pelo Gmail, amém? Se não, vocês mandam pelo e-mail. Vai estar no link da descrição aí, ó. O e-mail, o número. Vocês enviam o testemunho para mim. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Espírito Santo. Quem sentiu calor na hora da oração? Eu estou cheio da unção de Deus aqui, olha. Até soa. Eu estou cheio da unção de Deus aqui. Estou cheio do Espírito Santo aqui. É muito forte a unção de Deus. Quem sentiu calor na oração? Quem sentiu? A paz. Quem está sentindo uma paz? Glória a Deus. Então, meus irmãos, aí vocês enviam o testemunho da cura, da libertação, do milagre. Vocês enviam o testemunho para mim editar e postar para edificar mais a fé de mais almas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. E fico na paz do Senhor Jesus. A live travou. E também eu já estou encerrando a live. Tá bom? A live travou aqui. Mas eu vou estar encerrando já. Tá bom, igreja? Fico na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Manda os testemunhos. Não esqueçam. Paz. Deixa o like e compartilha para alcançar mais almas. Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus a todos.